Olá, meus amigos, minhas amigas, sempre uma satisfação poder encontrar com vocês em momentos de culto, momentos de encontro que nós temos com o nosso Deus, momento em que nós nos encontramos a nossa fé também. Hoje o convite que tenho para vocês é de refletirmos sobre nossas escolhas e decisões, baseado num texto do Antigo Testamento, saindo desse texto, que é o Salmo número 1, visitando um texto do Antigo Testamento, então, também com Moisés, conversando com o povo sobre escolhas e decisões, e buscar a nossa orientação para esse movimento tão importante e necessário que temos a liberdade de fazer. Que Deus abençoe, então, para nós esse momento de culto, de encontro sobre esse tema. Sobre escolhas e decisões, uma sábia escolha é nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos o perdão de todos os nossos pecados, porque deste perdão nós necessitamos sempre. Então eu convido você a estarmos juntos diante do altar do Senhor para fazermos a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, obrigado por teres anunciado a Tua graça e o Teu amor a todos nós, por teres nos dado caminhos seguros para alcançarmos essa graça e este amor. Sabemos também que Tu deixaste a cada um de nós em liberdade para nossas escolhas e decisões. Hoje Te pedimos a Deus que sejas paciente com cada um de nós quando escolhemos coisas que não foram boas e quando decidimos por outras que estavam em desacordo com a Tua santa vontade. Pedimos que sejas paciente, que nos acolha na Tua graça e no Teu amor e perdoe todos os nossos pecados, permitindo que possamos retomar os nossos caminhos e nos direcionarmos sempre pela Tua santa vontade. Abre para isso o nosso coração para o compartilhamento do perdão que de Ti recebemos, a fim de podermos compartilhar com as pessoas o Teu amor e este perdão tão importante e necessário para nossas boas relações. Que a Tua graça, através do Teu Espírito Santo, desperta em nós o que há de melhor, para que possamos viver de uma forma respeitosa diante de Ti e do nosso próximo. Em nome de Cristo, nosso Senhor, Te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, se essa é a nossa escolha, a escolha do arrependimento e do pedido de perdão, e essa escolha é uma escolha consciente e verdadeira, então nós podemos também ter a certeza que Deus, na sua graça e no seu amor, nos acolhe, na sua bondade e nos perdoa. Para você que está verdadeiramente arrependido dos seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora então no compartilhamento da Palavra de Deus. E o primeiro trecho que compartilhamos é do Salmo número 1. Salmo número 1 fala sobre a verdadeira felicidade. E diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu
quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 em diante, que diz assim: Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus ensinamentos e mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que,
se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam a Ele que manda que fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Esta então é a palavra de Deuteronômio. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos reis. És desde o início eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são aos olhos teus, qual noite que findou, e a vida humana, grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno, protetor, ajudador fiel, sê nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Muito bem, amigos, agora chegamos com o livro de Filemão, a carta de Paulo a Filemão. Nós encontramos então aqui, a leitura vai do versículo 1 até o versículo 21, esse livro só tem um capítulo mesmo. Então a leitura diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro amigo Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo.
pois enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem a aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas sim por livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora ele não é mais um escravo, porém, muito mais do que isso, ele é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se lhe deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Agora, com a minha própria mão escrevo isto: eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo, e sei até que você o fará ainda mais. Esse é o texto, então, da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para nós. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida, mesmo tendo de sofrer toda dor até morrer. Meu Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor me conforta o meu Senhor. Meu Jesus não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Seguimos agora com o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 35 em diante, que diz assim: Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para ele e lhes disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser seguidor
se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei tem 10.000 soldados, vai partir para combater outro rei que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se é bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isto, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora por não servir para mais nada, nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Esse é o texto do Evangelho. Nós seguimos com o credo apostólico agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Só no Senhor põe a sua fé e vive servindo.
graças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falai, que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Muito bem, amigos e amigas, nosso tema então, escolhas e decisões. O maior distintivo da raça humana é a liberdade. A liberdade de escolha e liberdade de decisão. Nenhuma outra parte da criação foi coroada com esse distintivo. Deus organiza todo o mundo, toda a criação e coloca como coroa da criação o ser humano com o distintivo de poder de decisão, escolha e liberdade. Somos todos livres para escolhermos os nossos destinos. Assim Deus deixou desde o início. O que está no caminho de cada um, nós não sabemos. Como será o dia de amanhã, não nos pertence. Cabe-nos, porém, escolher e decidir a todo instante sobre o nosso tempo e sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro. Quem monta o cenário da vida é Deus. E nós estamos dentro desse cenário com a liberdade de fazer escolhas. Deus montou o cenário desde o início. Foi assim lá no Jardim do Éden. Deus colocou lá no Jardim do Éden tudo o que era necessário como cenário para a existência da humanidade. No centro, ele coloca Adão e Eva, ao lado de árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida, e diz para ele: vocês são livres agora aqui. Tem as suas responsabilidades, mas tem a sua liberdade de escolha. Do lado de cá está Adão com a sua liberdade. Do lado de lá está o cenário, aonde ele vai exercer a sua liberdade. O cenário é Deus quem monta. E nós vivemos dentro desse cenário para contracenar com outras pessoas também. Ainda hoje as coisas são assim. Nós não somos robôs programados para executar tarefas dentro do cenário divino. Nós somos seres humanos livres dentro do cenário divino. A vida é de Deus, a liberdade é nossa. A vida no sentido de que tudo aquilo que pertence aos nossos movimentos existenciais. Nós não controlamos nem a nossa própria vida. Não decidimos a hora de nascer, tampouco de morrer. Somos livres para fazer escolhas que podem estender a nossa vida ou abreviá-la também. No caso de Adão, abreviou, porque a escolha foi equivocada. A decisão foi errada e as consequências vieram por conta disso. E mesmo que o cenário divino ainda estivesse montado e Deus ainda estivesse no comando daquela história, o destino do homem foi mudado. Por causa da sua escolha, por causa da sua decisão, mau uso da liberdade, consequências desastrosas. Então perceba que nem sempre aquilo que está acontecendo na nossa vida, nós podemos dizer que é punição, que é castigo de Deus, que é coisas dessa natureza. Porque podem ser
consequências de escolhas que tenhamos feito em determinado tempo da nossa vida. Então vamos ver aqui o Salmo número 1, que é o nosso primeiro texto bíblico que abrimos neste culto, em onde ele diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar. Não se deixam levar. Escolhem e decidem que não vão se deixar levar. Felizes são esses que conseguem fazer essa escolha e tomar essa decisão. Então é possível ser levado, mas eu decido não querer. Eu não escolho ser levado, eu escolho permanecer. Então quem está em pé, veja que não caia. Também Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 10. O fato de você estar com Cristo e estar no cenário divino não significa que você está intocável, porque isso pode mudar. Quem está em pé pode cair, pode ser levado. E Deus te chama a refletir sobre a tua responsabilidade em cima da tua decisão. O que você vai escolher? É possível cair. Tudo vai depender da sua escolha e da sua decisão. A escolha de Adão levou ele a uma queda. Escolhas e decisões são processos pelos quais nós firmamos a trajetória da nossa própria vida. Em cima de decisões e escolhas, nós vamos andando e traçando a nossa vida. Escolha envolve selecionar uma alternativa de tudo aquilo que eu posso ou não posso fazer agora. Eu escolho fazer isso. Decisão é assumir a escolha e as consequências dessa escolha também, não fugir das consequências. Essa é a diferença entre escolha e decisão. Isso envolve o nosso conhecimento e envolve nossas ações. Muitas pessoas escolhem errado, mas não assumem a escolha. Não tomam uma decisão de apresentar a sua escolha. Eles escolhem e ficam em cima do muro esperando para ver se alguém vai perceber ou não a escolha, se foi certa ou se foi errada, se foi aplauso, fui eu, se foi condenação, não sei. Essas coisas acontecem também no cenário que vivemos. Nem sempre assumimos nossas escolhas e isso deixa a nossa vida cada vez mais complicada. Porque Deus espera que a gente seja responsável, ou seja, decida e assume. E não ficar esperando para ver por onde o vento vai soprar, para depois seguir a direção favorável, para levar as vantagens que tem naquela escolha ou naquela decisão. Tipo assim, eu digo que tenho fé no Senhor Jesus Cristo, mas na hora de assumir as consequências disso, eu escolho, eu decido, ou eu não decido, eu não quero assumir diante de ninguém. Eu tenho fé, mas não assumo minha fé. Eu digo que tenho fé, eu faço algumas coisas, mas quando apertar o cerco, eu caio fora. Eu não assumo até o fim essa consequência. Essa atitude causa muita dificuldade, principalmente nas relações humanas, que é altamente irritante lidar com pessoas que são assim, que não têm personalidade de assumir e de se responsabilizar por aquilo que assumiram. Dificilmente nós podemos contar com pessoas que são assim. Dificilmente podemos confiar em pessoas que são assim. Normalmente é difícil se posicionar com pessoas que são assim, mas temos pessoas que são dessa natureza. Veja ali no Salmo 1, ele diz: felizes os que não se deixam levar, isto é, escolha, e nem seguem o exemplo ruim das pessoas, e nem se juntam com aqueles que decidem e que zombam de Deus. Felizes os que escolhem ser de Deus e decidem. Eles não vão junto com os outros, eles decidem não ir. Ou seja, eles assumem a sua responsabilidade. A vida é assumida com todas as suas consequências. E a vida cristã precisa ser assumida com todas as suas consequências também. Pelo contrário, diz o versículo 2, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei meditam. De novo, eles
assumem e se identificam. Meu prazer está na lei do Senhor e eu todos os dias uso isto. Eu faço uso disso aí. Isso é assumir a vida. E é isso que agrada a Deus. E quando Deus vê isso na sua vida, diz lá que Deus vai te abençoar. Felizes, vai gerar felicidade. Essa sua postura séria. Como cristãos, nós temos duas situações para refletirmos. Nós escolhemos o caminho da fé. Somos cristãos, assumimos a nossa fé. Nós assumimos isto e isso precisa agora aparecer no nosso jeito de ser e de viver. A fé precisa aparecer através das obras. Quando nós agimos assim, nós somos, como diz o Salmo, como árvores plantadas junto à fonte das águas que no devido tempo dá o seu fruto. Daremos frutos e não murcharemos quando assumirmos a nossa identidade de fé. O Salmo também fala daqueles que não querem saber de Deus, daqueles que não querem decidir por nada e que escolhem, mas não assumem ou fogem dessas responsabilidades até mesmo de escolha. Ou então aqueles que escolhem não andar com Deus. Então diz ali no versículo 4, são como palha que o vento leva. No versículo 5, serão condenados e ficarão separados. Haverá consequências para esses que não decidem andar com o Senhor e que não escolhem os caminhos do Senhor. E é disso que Moisés está falando lá naquele texto que a gente leu do Antigo Testamento, quando ele chama o povo de Israel e diz que Deus falou assim: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, a vida e a morte. Isso se chama liberdade. Deus disse: eu estou deixando vocês escolherem. Deus tinha dado os 10 mandamentos para eles. Esse aqui é o roteiro de vida. Esse é o cenário, montei o cenário. Mas eu estou deixando vocês escolherem. Eu não obrigo ninguém a andar comigo. Eu não imponho minhas leis para ninguém. Mas eu tenho condições de acordo para vocês. Se vocês querem seguir, essas são as condições. O meu cenário. Mas se vocês não quiserem, é a escolha de vocês. Então, veja bem, nessa fala de Moisés com o povo, Deus está dizendo através de Moisés que Ele está dando capacidade para o povo raciocinar sobre as condições de vida com Deus. Capacidade para exercer a liberdade. Hoje estou deixando vocês escolherem. Deus deixa-nos em caminhos de liberdade. Ser da igreja cristã e ter fé não é obrigação, não é imposição, não é coerção, é exercício de liberdade. Talvez essa seja a mais cobiçada de todas as condições humanas, a liberdade. Desde bebês, nós somos assim. Lutamos e choramos para sermos livres, porque queremos andar. Temos dificuldades para impor limites para as nossas crianças, porque elas querem mais e mais e mais. Temos dificuldades para impor limites para os nossos adolescentes, porque eles querem mais e mais e mais. A liberdade é boa e todo mundo deseja a liberdade. Temos liberdade e desejo de alçar voos. Se temos saúde, queremos movimento. Se estamos doentes, tratamos da nossa doença para nos libertar das doenças, a fim de que possamos nos tornar fortes de novo. Porque não queremos ficar cativos e presos lá da doença. E insistimos em nossa liberdade quando somos idosos, que não queremos assumir muitas vezes a nossa idade e queremos continuar vivendo como se fôssemos jovens. Então veja que existe um constante movimento de toda a nossa existência, desde que nascemos até que morremos, em busca de liberdade. E é isso que Deus está oferecendo para nós. Liberdade de escolher, de decidir e de assumir. Esse é o destino da humanidade. Deus nos criou para isso, habilitados para isso. Voltamos agora a Moisés, quando ele diz assim: e Deus disse para vocês, no versículo 16, ele diz: se vocês obedecerem aos mandamentos, vocês viverão muito tempo, vocês serão abençoados e vocês terão muitos filhos e tomarão parte da terra prometida. Aí estão as bênçãos, se escolherem bem, se decidirem andar comigo.
Mas, se não escolherem andar comigo, as consequências serão outras. Moisés explica o que significa esse obedecer. Ele fala de amor a Deus, ele fala em andar no caminho que Deus mostra e cumprir as leis de Deus, e ele fala em seguir os mandamentos do Senhor. Isto é obedecer, ou seja, protagonismo, escolha e decisão. Se escolheu andar com Deus, tem que decidir, de fato, fazer aquilo aparecer na sua vida. Isso é o que Deus espera. Isso envolve vida prática, testemunho, protagonismo, assumir as consequências, praticar a escolha. Ou seja, escolher e decidir é um exercício da liberdade de cada um de nós. Porque para Deus não interessam as aparências, interessa a decisão, aquilo que verdadeiramente somos. Jesus, por exemplo, ele denuncia as aparências, denuncia os fariseus, que eram um grupo de religiosos no tempo dele, que vivia só de aparências e que não tinha nada de consistência de vida e de fé. Gastava as calças nos bancos das igrejas, mas vivia de uma forma totalmente diferente do que Deus queria. E isso não agrada a Deus. Jesus Cristo fala, raça de víboras, enganadores, e chama também de sepulturas pintadas, hipócritas. Por dentro são tudo podre, por fora bonitinho. Jesus denuncia. Escolheram, mas não decidiram andar com o Senhor. Voltamos para Moisés, capítulo 30, versículo 17. Se vocês abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e caírem na tentação de adorar outros deuses, então serão completamente destruídos por mim. Isso é o que Deus diz. Ou seja, a escolha é sua, a decisão é sua. O cenário é esse, ele não muda. Escolheu andar com Deus, vai ser muito abençoado. Decidiu, assumiu a sua fé, sempre abençoado, muitas bênçãos. Andar sem Deus significa andar em caminhos de morte. Eu lhes darei a oportunidade de escolherem a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso é o que está escrito lá no versículo 19. Darei para vocês essa liberdade. E recomendo para vocês, antes de vocês decidirem, antes de vocês escolherem, recomendo, versículo 20, amem a Deus e fiquem ligados com Deus. Esse é o conselho. A escolha de Deus já foi declarada. Deus já fez essa declaração. Para os israelitas, lá no Antigo Testamento, Deus declarou o seguinte: eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu decidi tirar vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu decidi dar para vocês liberdade. Essa é a decisão de Deus. Eu escolhi vocês. Essa é a escolha de Deus. Isso ele anuncia para o povo. Por isso eu cuidarei de vocês, estarei com vocês todos os dias. Essa é a decisão de Deus. A declaração mais importante da Bíblia no povo do Antigo Testamento é essa: eu sou o Senhor seu Deus que tirou vocês da terra da escravidão. Essa é a decisão. Deus escolheu o seu povo. Deus decidiu para o seu povo. E quando Jesus Cristo chega, há uma página de novo nova nessa história, quando Deus diz assim, João escreve: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que não lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a escolha de Deus. Deus amou o mundo e assumiu consequências, deu o seu Filho para morrer, para que tenhamos vida. Tem escolha e decisão de Deus. E Deus torna prático essa escolha e essa decisão. Essa foi a declaração mais importante do Novo Testamento. Então pode ver por aí o quanto é importante a tua escolha e a tua decisão nesse cenário que Deus montou para a tua vida. Escolha andar com o Senhor para desfrutar das bênçãos do Senhor. Não escolha outros caminhos que te separam dessas bênçãos. Deus te abençoe.
Amém. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos, vamos aos aniversariantes aqui no nosso aplicativo. Nós temos então dia 1º de setembro, aniversário da Rosane Fernandes, e no dia 3 do Cauã Fontes Rodrigues. Por vocês então, nós estaremos orando agora, pedindo graça, amor, paz e bondade da parte de Deus. Então, queremos lembrar também os enfermos da nossa comunidade, pedindo as bênçãos de Deus sobre eles. Nós vamos lembrar então a Edna Laux, que passa por uma recuperação de uma cirurgia bem séria que fez. Continuamos orando pela Edna Farr, que também se recupera de um processo bem sério pelo qual passou. Continuamos orando pela Jaqueline Lindol, que se recupera também dos seus processos de tratamento quimioterápico. Peço também as orações de vocês pela minha sogra, que está novamente em uma situação bastante fragilizada. Seguimos orando pela minha filha Ana Carolina também, que necessita desse cuidado especial de Deus agora no momento da vida dela. Vamos lembrar também todas as pessoas que estão envolvidas dentro da comunidade, em situações de dificuldade, relacionamentos. Que Deus abençoe a cada um nos seus desafios diários, nas suas dificuldades que se apresentam, né? Nem sempre são nossas escolhas, mas muitas vezes se apresentam. Que Deus dê forças para cada um, a fim de que todos possam vencer. Então, oramos e seguimos também com a oração do Pai Nosso nesse momento. Deus abençoe a nossa aproximação com Ele aqui no altar. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós agradecemos a Ti pelo aniversário dos nossos amigos mencionados, pedindo que Tu, no Teu grande amor, estejas presente na vida de cada um, permitindo a eles sentirem-se abençoados, protegidos por Ti. Que a Tua graça multiplique no caminho de cada um todo tipo de bênção e traga felicidade, alegria e bem-estar. Também pedimos pelos nossos irmãos e irmãs enfermos. Pedimos que Tu, na Tua graça e no Teu amor, esteja ao lado de cada um, protegendo, abençoando, colocando ao lado deles os recursos necessários para que possam administrar bem as dificuldades e vencê-las. Que os Teus santos anjos estejam próximos de cada um, para que possam oferecer segurança também a esses irmãos, que a família possa ser apoio importante e que os amigos estejam sempre presentes. Assim, ó Deus, com esse aparato, temos certeza que cada um vencerá os desafios que o tempo impõe para eles agora. Não deixe faltar nada, diminua os sofrimentos, as dores, as tentações e as provações na vida desses irmãos, e que possam seguir em segurança. Abençoa todas as famílias da nossa comunidade, para que todos possam ter dentro dos seus lares paz, proteção, amor e entendimento. Abençoa todos os casais, para que possam ter também um bom relacionamento, tenham paz também dentro dos seus lares. Que pais e filhos se entendam, que patrões e empregados se deem bem, que a família seja uma bênção em todos os lugares. Também pedimos a Tua bênção, a Tua orientação sobre a diretoria da nossa comunidade, para que possam também fazer um bom trabalho como tem feito até agora, e cada um possa perceber quantas bênçãos vêm na vida desses que se dedicam, seu tempo, seus recursos, suas habilidades para o bom andamento da Tua igreja entre nós. Assim, Senhor, protege, abençoe e defende a cada um em todos os momentos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.